O vídeo a seguir é um resumo didático, com o objetivo de ajudar na divulgação de conteúdos filosóficos relevantes. Mas tenha em mente que nada substitui a leitura. Todas as referências citadas estarão na descrição abaixo. Teístas costumam responder ao problema do mal, apresentando o livre-arbítrio como explicação. Segundo eles, isso seria necessário para que tenhamos nossa liberdade preservada. Caso contrário, não seríamos realmente livres para tomar nossas decisões. Um dos filósofos cristãos mais famosos que defendeu essa tese foi Alvin Plantinga, em seu livro publicado nos anos 70. Muitos teístas consideram que Plantinga refutou, entre aspas, o problema lógico do mal com seu argumento. Na verdade, muitas objeções foram levantadas contra ele por outros filósofos. Mas veremos uma abordagem em particular, que talvez seja a mais sólida já apresentada até hoje. Trata-se de Quentin Smith, filósofo ateu que escreveu um texto em resposta a Plantinga, chamado Um Sólido Argumento Lógico do Mal. De acordo com Smith, o problema com a defesa de Plantinga está situado em suas suposições implícitas sobre a liberdade, como podemos ver no trecho a seguir. Deus pode criar criaturas livres, mas ele não pode manipulá-las causalmente ou determiná-las a fazer o que é certo. Pois se ele o fizesse, então elas não seriam significativamente livres, elas não fariam o que é certo livremente. Para criar criaturas capazes de bondade moral, portanto, ele deve criar criaturas capazes de maldade moral. Mas devemos nos perguntar o que de fato significa ser livre nessa citação. De acordo com Smith, podemos supor que Plantinga está se referindo, no mínimo, ao que chamaremos de liberdade externa. Uma pessoa é externamente livre em relação a uma ação, se nada além dela mesma determina que ela realize esta ação, ou se abstenha de realizá-la. Mas Plantinga sugere em outras passagens que também entende a palavra livre com o sentido de liberdade interna. Uma pessoa é internamente livre em relação a uma ação, se seus estados físicos e psicológicos passados, em conjunto com leis causais, não determinem que ela realize uma ação, ou se abstenha de fazê-la. Plantinga também utiliza o termo livre no sentido de liberdade lógica. Isto fica sugerido por sua afirmação de que é possível que cada criatura livre escolha fazer algo errado em ao menos um dos mundos possíveis nos quais a criatura existe. Agora, de posse desses três conceitos, podemos chegar à seguinte conclusão. É possível ser interna e externamente livre, mas logicamente determinado em relação a ser moralmente bondoso. É o caso de Deus, que é livre tanto interna quanto externamente, mas que realiza somente boas ações em cada mundo possível no qual existe. Ou seja, Deus não possui liberdade lógica, pois a essência individual de Deus é ser maximamente excelente, o que inclui a propriedade de ser completamente bom. De acordo com a concepção libertária do livre-arbítrio, uma condição necessária para ser moralmente bom é que uma pessoa seja interna e externamente livre, em relação a ações moralmente relevantes. Porém, não é uma condição necessária que uma pessoa seja logicamente livre em relação a ações moralmente relevantes. Uma pessoa é moralmente boa se ela escolhe livremente, no sentido externo e interno, fazer o que é certo em cada mundo possível no qual ela exista. Sendo assim, no caso de uma pessoa que não possui liberdade lógica, não se pode afirmar que ela seja metafisicamente inferior a uma pessoa que possui liberdade lógica. Pois o próprio Deus, que é um ser maximamente excelente, também não possui liberdade lógica. Portanto, é falso afirmar que é melhor ser logicamente livre em relação a uma vida moralmente boa, do que ser logicamente determinado. Segue-se que um mundo possível contendo um número de pessoas que sempre fazem o que é certo, e que são logicamente determinadas em relação à bondade moral, é um mundo de maior valor metafísico do que um mundo contendo pessoas que são logicamente livres em relação a um estilo de vida moralmente bom. E isso sugere que Deus, se existisse, teria criado esse primeiro mundo, ao invés do segundo.
Algumas objeções a esse argumento dirão que existe uma diferença significativa entre Deus e suas criaturas, o que justifica que elas tenham que ser logicamente livres. Mas qual diferença seria essa? Afinal, nenhum dos outros atributos divinos, além da própria benevolência, implica a bondade necessária, nem a conjunção de dois ou mais desses atributos. Além disso, os atributos não divinos relevantes não implicam em liberdade lógica. Por exemplo, uma pessoa pode ter o conhecimento de várias verdades, mas não todas elas. E esse fato não implica que ela tenha que ter liberdade lógica, ou seja, a possibilidade de fazer algo errado em pelo menos um mundo possível no qual ela viva. Seria necessária uma boa justificativa para alegar que somente Deus pode ser necessariamente bom, ou seja, não possuir liberdade lógica. Uma das alegações é que a conjunção de onisciência e perfeita liberdade implica bondade necessária. O argumento que sustenta essa alegação é que uma pessoa perfeitamente livre, e que possua o conhecimento de todas as verdades, sempre escolheria livremente fazer coisas boas. No entanto, ainda podemos considerar a hipótese de que uma pessoa, que não seja onisciente, e também não possua liberdade perfeita, também seja necessariamente boa. E a objeção apresentada acima, mesmo que seja verdadeira, não afasta a possibilidade abaixo, se levarmos em conta quais verdades seriam relevantes para a bondade necessária. Por exemplo, uma pessoa que não seja onisciente, ainda pode ter o conhecimento de todas as verdades morais, que é o critério relevante aqui, o que é diferente de conhecer todas as verdades universais. E esse conhecimento faz com que ela tenha somente crenças morais verdadeiras, o que determina a sua bondade necessária, e a ausência de liberdade lógica. Se isso é possível, então mundos contendo apenas tais pessoas e Deus são possíveis. Em todos estes mundos, o mal natural e o mal moral não existem. A solidez desse argumento pode ser vista de forma mais clara, a partir de uma proposição da obra de Plantinga. Um ser onipotente, onisciente e completamente bom, elimina todos os males que podem ser convenientemente eliminados. Ou seja, um ser elimina convenientemente um estado de coisas perverso, se elimina essa perversidade sem eliminar um bem que a ultrapasse, ou provocar uma perversidade ainda maior. Isso nos leva à seguinte conclusão. Deus impede a efetivação de qualquer mundo que contém o mal, se existe outro mundo criável, contendo no mínimo tanto bem quanto o primeiro, e nenhum mal. Não existe nenhum mundo contendo mal, que contenha mais bem do que um mundo criável que não contém nenhum mal, e que consiste de Deus e um número infinito de criaturas necessariamente boas, externa e internamente livres, que realizam um número infinito de boas ações. Isso ocorre porque qualquer acréscimo de criaturas ou de boas ações ao infinito, continua sendo igual a infinito. Dessa forma, fica mais clara a incoerência da existência do mal, e a existência de um Deus perfeitamente bom. Por fim, devemos renunciar, ao menos no presente, à alegação de que a vida humana possui um significado objetivo, dado pelas religiões monoteístas. Parece razoável acreditar, com base nas considerações apresentadas, que a presença do mal torna a vida humana desprovida de significado religioso no sentido monoteísta. E com isso finalizamos esse conteúdo. Detalhes adicionais podem ser conferidos no texto completo na descrição desse vídeo. Muito obrigado por assistir até aqui. Se você gostou desse conteúdo, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações. Visite o site e siga a página no Facebook. Um abraço e até a próxima.